Vamos lá, começando aqui pelo áudio do Brunão, nosso querido Brunão Cuteleiro. Fala Petri, fala Caião, fala Thiago, beleza? Cara, primeiramente eu queria dizer que eu tô muito feliz por ver o nosso nicho representado nos podcasts, cara. Eu espero que o Thiago seja convidado para uma caralhada de podcast, porque eu vou ouvir absolutamente todos. A minha questão é a seguinte, tá? Eu, como um cara que fabrica facas e espadas, eu vejo que o pessoal, principalmente o pessoal mais novo, ele não tem muita noção de combate, tá? E os caras acabam pedindo coisas absurdas pra gente, tá? Tipo espadas de anime, essas porcaria que acabariam pesando muito, tá? Eu queria que o Thiago falasse um pouco sobre o peso, principalmente das espadas, num contexto histórico. Até que ponto, até que peso chegavam as espadas, as mais pesadas, tá? Só para o pessoal ter uma noção de como 5 quilos, por exemplo, numa espada já é muita coisa. Então eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. Valeu, pessoal! Pô, legal, legal. Eu gostei muito da parte do que ele falou nessas merdas de anime. Não, porque assim, realmente anime distorce. É aquilo que a gente tava falando ainda há pouco. Querendo ou não, essas mídias acabam passando pra gente uma ideia que não é real, mas acaba fazendo a gente comprar a ideia. Principalmente porque a gente está aprendendo alguma coisa ali, né? E a gente acaba pegando como sendo verdade. E anime, realmente, a ideia de anime já deveria mostrar pra galera que não tem nada de real. Mas é a prova principal pro pessoal ver que existe uma influência negativa pro aspecto histórico. E tem que saber separar mesmo. Nem todo mundo que vê essas coisas acha que é só brincadeira, né? Mas em relação ao lance dos pesos, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui já para contextualizar. Então, essa aqui é uma espada de cavaleiro, que a gente chama, né? É uma Knightly Sword, em inglês. Ou Arming Sword também, que é um outro tipo de nomenclatura, né? É uma espada de uma mão só. Essa espada aqui é uma espada de uma mão. E essa espada aqui, ela tem 71 centímetros de lâmina, ela tem 9 centímetros de empunhadura, tem essa guarda aqui e tem um pomo, né? Então, assim, essencialmente a gente tem uma espada aqui de 1 quilo. Essa espada aqui, ela tem 1,1 kg. Essa espada, tá vendo? É uma espada, assim, altamente usada na Idade Média. Ela foi usada durante toda a Idade Média. Esse tipo de espada de cavaleiro que a gente chama, né? Agora, se você parar pra analisar... Até dei uma cortadinha aqui, ó, tá vendo? Não é de brincadeira, não. Cara, tá afiada mesmo. Ela tá afiada. É porque é uma réplica, né? É uma réplica mesmo certinha. Então, essa aqui tem 1,1 kg. As espadas longas... Isso porque ela é um pouquinho mais pesada do que o ideal. O ideal era ela não passar de 1 quilo. Esse seria o ideal. As espadas longas, que foram as espadas, vamos dizer, essencialmente mais usadas depois do século XIII, início do século XIV, elas passaram a ter, em média, de lâmina, entre 90 e 100 centímetros, né? Ou seja, mais ou menos 1 metro. 1 metro, 1,10 m, podia chegar até 1,10 m. E essas espadas longas, em média, tinham 1,3 quilos. Então, veja, uma espada longa, na sua maioria, tinha essencialmente 1,3 kg. Tem muitos artigos que falam sobre isso. Claro, poderiam ter espadas um pouco mais pesadas, sim. Tinham as montantes, né? Outras espadas que aí já vieram mais tarde, fora da Idade Média, né? Século XVI. As Zweihanders alemães, que eram também grandonas, tipo essas montantes, as espadones italianas, que elas eram maiores. Mas na Idade Média, até a queda de Constantinopla, 1453, essencialmente eles usavam espadas que não passavam de 1,5 kg. Não passava disso, era raro. Poderia ter, sim, mas deveriam ser espadas mais de ornamento do que espadas práticas. Então, 3 quilos, cara. Eu vi, alguém me mandou, Petri, agora eu não me lembro, cara. Algum inscrito me mandou um vídeo de alguém, algum podcast, falando de 5 quilos. Aí eu até brinquei com a galera no vídeo que eu fiz respondendo perguntas dos inscritos.
zoando. Tenta tirar um saco de arroz das costas. 5 quilos. Se não dá pra tirar... Se não dá pra tirar da prateleira do mercado, já é difícil. Aí eu peguei um saco de arroz, pedi pra minha esposa pegar um saco de arroz lá, ela pegou um saco de arroz. Que, galera? Tem como isso? Não dá assim, mas não dá pra você tirar uma espada de 1 quilo e pouco e não dá mais de 5 quilos. Então, assim, não existe essa possibilidade. De maneira prática, a gente tá falando de pessoas inteligentes, né? Então, imagina... Sente o peso aqui, Petri. Dessa aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ela tem um peso razoável, que você consegue se movimentar, não é? Mas pra ter agilidade, o cara tem que treinar muito com isso aqui. Né? Perfeito, mas a gente está falando justamente disso, de soldados treinados, né? Cavaleiros treinados. Então, para uma pessoa conseguir lidar bem com uma espada dessa, ela tinha que ser treinada, né? Claro. Mas 1,3 kg... ou 1,1 kg, como é o caso dessa aí, se você treinar um pouco, você vê que você consegue empunhar com tranquilidade, né? E é 1 quilo distribuído fora do teu centro de gravidade também, né? Exato, vai pra lá. Exatamente. Por mais que aqui esteja mais pesadinho, né? Mas é... Sim, o ponto de equilíbrio dela, né? Então, assim, a gente tem espadas bem feitas, né? E espadas pensadas para o campo de batalha. Uma espada de acima de 2 quilos não era pensada para o campo de batalha. Pelo menos não como uma das armas mais importantes, né? Como era o caso das espadas. As lanças, espadas, elas tinham que ser funcionais. Então, respondendo aí a pergunta do nosso amigo, espadas de anime... É assim que elas devem ser encaradas, tá? Como espadas de anime. Com risada. Então, assim, se é pra fazer espada, né? De maneira geral, ela tem que obedecer o padrão, né? E um padrão geral, também não podemos ser dogmáticos, mas de uma maneira geral e funcional no campo de batalha, 1,3 kg, 1,5 kg, acho que é muito. E ficava... Onde que ficava se não era nas costas? Era no bolsinho aqui do lado? Isso, geralmente eles usavam aqui. Aí tem a bainha, né? Geralmente eles usavam... Cara, você acredita uma coisa, cara? Esse lance de espada nas costas, né? É uma coisa tão bizarra. É até difícil eu imaginar que um dia eu poderia ficar discutindo sobre isso. Sabe? Nos sites, nos canais gringos, existem vídeos respostas. Que um responde pro outro que dá pra usar espada longa nas costas e o outro responde que não dá. E aí um terceiro responde que dá... Tá virando um furdunço esse negócio de espada. Terra plana. É nova terra plana. Cara, exatamente. Eu fico pensando, onde eu tô entrando, cara? Eu pensei assim, que idiotice é essa? Vai ter um documentário na Netflix sobre as pessoas que acreditam no que pode tirar das coisas. Exato. Aí, por exemplo, alguns perguntam, Thiago, espada chinesa, espada japonesa, dá pra tirar? Cara, eu não sei, porque minha especialização não é espadas chinesas e nem japonesas, no sentido de saber como que os caras usavam. Eu não fico estudando pra saber se os samurais sacavam espada das costas. Eu sei que os ninjas, existem evidências que os ninjas tiravam, os ninjatões e tudo mais. Agora, se em algum momento da Idade Média um samurai usou em alguma ilustração, alguma espada nas costas, as espadas samurais eram curvas, né? Então isso por si só já facilitava o ponto de retirada dela. As espadas europeias, elas são retas, né? Então assim, Thiago, se você usar a bainha mais abaixo ou mais acima, ela na horizontal, meu Deus do céu, Quer tirar pro lado, assim? A gente não precisa, sabe? Por exemplo, essa espada aqui, ela é uma espada pequena, né? É considerada de pequena proporção comparado com as espadas longas. Né? Por exemplo, tá bem abaixo aqui a bainha, né? Ó, tá rente ao meu trapézio aqui, basicamente. Se eu tivesse que tirar ela aqui, ó. Travou já. Ó, olha aqui. Eu tô esticando. Eu vou conseguir tirar, porque ela é uma espada pequena. Mas olha como eu já tive que esticar bem meu braço aqui. Sabe? Dá pra carregar isso aqui nas costas? Cara, dá. Pra transporte dá, né? Dá, você amarra um troço aqui, bota ela nas costas. Agora, o que eu falo e destaco pra galera é no ponto de vista funcional. E aí entra o lance dos jogos e dos filmes, né? Os caras tiram e sacam como se estivesse, sabe, tirando uma moeda do bolso, cara. Sim. Eu tiro e boto assim. É esse o ponto. Você pode amarrar uma corda aqui e colocar isso aqui nas costas. Aí isso prova que os caras andavam na Idade Média desse jeito? Claro que não, entendeu? Não usavam espadas longas na Europa medieval. E ainda dá o barulhinho, costas, né? simples. É estiloso, cara. Estiloso pra caramba, né? Você lembra do Conan, do He-Man, né? Cara tirando Eu Tenho a Força. Pô, isso é épico, né, cara? Mas na Idade Média não usavam. Pode inventar a gambiarra que quiser, cara. Pode inventar, pode usar uma espada. Hoje você pode usar uma espada na cabeça, se você quiser. Inventar uma bainha que dá pra usar na cabeça. Mas significa que na Europa medieval eles usavam? Claro que não, entendeu? Então o ponto é esse.
historicamente, não rolava. Principalmente se for uma espada longa, né? Reta como essa. Eles eram funcionais, eles queriam usar o negócio funcional no campo de batalha. E na cintura. Era embanhada na cintura. Se você vê as iluminuras, tudo da Europa medieval, novamente, não estou falando dos hindus, não estou falando dos mongóis, não estou falando de ninguém de outras áreas. Eu estou falando da europeia, que é onde a gente vê as maiores representatividades, né? Nesses filmes e animes. Essencialmente... E claramente eles não usavam nas costas. Cintura, que era onde sacava e tirava com facilidade. Entendeu? E se fossem maiores, espadas maiores, montantes, século XVI, eles usavam, seguravam, apoiavam no ombro. Mas, novamente, imaginar que hoje dá para amarrar uma corda e colocar a espada nas costas e dizer que eles faziam isso na Idade Média, isso é estupidez, né? Simples assim.